paz do Senhor Jesus, boa tarde. Essa tarde é a tarde das mulheres carvalhos de justiça, amém? Vamos entrando, chamando as amigas, né? Que Deus tem algo para falar ao nosso coração essa tarde, amém? Deus tem algo para falar ao meu e ao teu coração. Então, compartilhe esse vídeo, né? É o momento de nós entrarmos na presença de Deus, de aprendermos do Senhor. Amém? Vamos dar um tempinho para as irmãs entrarem, convidarem as amigas, para nós estarmos na presença de Deus, aprendendo mais do Senhor, nos alimentando da palavra de Deus, que é isso que nos sustenta no dia mal. Amém? Eu estou aprendendo com meu esposo, né? Eu era muito pontual quando eu era muito mais jovem. Eu tô ficando velha, às vezes eu esqueço uma coisa, esqueço outra, volto para pegar, né? E meu esposo, nós estamos com um ponto de pregação aqui em casa, né? Iniciamos 2 domingos atrás. E quando inicia-se no domingo às 9 horas. Quando é 9h01, ele já fala para mim: vamos lá, vamos honrar as pessoas que chegaram cedo. E muitas das vezes é assim, né? Às vezes a gente fica esperando, né, as pessoas entrarem, as pessoas chegarem, e nós não honramos aqueles que se sacrificou, que chegou primeiro, que veio antes, né? Então vamos fazer uma oração para que Deus venha tomar a direção desse momento que nós vamos passar, nós vamos alimentar da palavra dele. Vamos entregar essa tarde ao Senhor, amém? Senhor Jesus, estamos aqui, eu com todas as minhas irmãs que estão do outro lado, umas que estão ao vivo agora, umas que vão entrar mais tarde, umas que vão ver amanhã, algumas que vão receber, meu Pai, que vai ser compartilhada essa live, mas que o Senhor, meu Pai, venha falar ao nosso coração. E que essa live, meu Pai, ela venha de encontro às nossas necessidades, meu Senhor. Que venhamos aprender de Ti essa tarde, fala conosco. Eu sei que essa tarde o Senhor preparou para cada um de nós. O Senhor preparou essa tarde, meu Pai, para que viéssemos aprender e nos encher e juntas, meu Pai, caminharem seguindo ao Senhor. Espírito Santo nos ensina, nos instrui, ensina-nos a ser homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres, meu Pai, que aprendem, que não só ouvem da Tua palavra, mas pratiquem, que não sejamos ouvintes, mas praticantes. É isso que eu te peço, meu Senhor. Fala ao nosso coração, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, repreende toda a distorção da palavra, todo o mal, meu Pai, que vem para roubar a Tua palavra da nossa mente, caia por terra no nome do Senhor Jesus. Que venhamos, meu Pai, estar com o coração aberto e receptivo, Senhor. É isso que eu te peço essa tarde, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? Hoje de manhã eu estava ouvindo uma live da pastora Moana. E a pastora Moana estava me contando uma história, porque o Senhor tinha me dado a palavra para trazer essa tarde, né? E essa historinha que essa pastora Moana contou tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. A filha dela havia ganhado uma boneca de porcelana. E quando ela viu aquela boneca linda, uma boneca, ela falou que era da Cinderela. E ela falou assim, né, pra amiga dela: olha, eu não vou deixar minha filha brincar com essa boneca agora, porque ela não tem idade, ela vai quebrar essa boneca de porcelana. E ela acabou esquecendo de esconder. Quando a filha dela acordou e viu a boneca, ficou doida. Mãe, eu quero brincar com a boneca, mãe, eu quero brincar com essa boneca, eu quero. E ela tentando explicar para a filha dela que ela não estava preparada para brincar com a boneca. Mas como que uma criança vai entender que tem um brinquedo, uma boneca, um carrinho ali e ela não pode brincar? Ela não vai entender. E aí, ela encheu tanto a cabeça da pastora que a pastora falou: pega essa boneca e some da minha frente. E foi brincar com a boneca. Dali 5 minutos, volta ela com um bico desse tamanho chorando. E a pastora, o que aconteceu? Quebrou os 2 pezinhos da boneca de porcelana. E ela: eu tinha avisado, eu avisei que ia
quebrar a boneca. E o que isso quer dizer hoje? O que Deus quer falar ao nosso coração? Que tem coisas que nós pedimos e promessas que Deus faz na nossa vida que nós não estamos preparados. Que se nós recebermos, nós vamos quebrá-la, como fez essa menina, como fez essa criança. Ela não sabia, ela queria brincar, mas ela não tinha o cuidado, né? Ela não tinha a maturidade para cuidar. Se eu quebrar ela hoje, amanhã eu não brinco. E é a mesma coisa conosco. Tem coisas que talvez estejam demorando na tua vida que você não está preparada para receber. E às vezes a gente fica, né, chateada, a gente chora, a gente vai aos pés do Senhor, mas eu costumo dizer que uma bênção antecipada, ela se torna maldição. E até para receber uma bênção, o nosso coração tem que estar preparado. Tem coisas na minha vida que eu não recebi, que eu creio que são coisas assim, que não vai ofender a Deus, que não é contra Deus, mas Ele não me deu. E hoje eu entendo que é porque eu não estou preparada para receber. Então, nós temos que entender o tempo do Senhor. E o Senhor, eu estava meditando sobre Moisés, né? Porque o Moisés, antes de ele chegar lá para libertar o povo, ele teve que passar um processo. Desde o teu nascimento, ele passou por um processo, né? E no início, né, José era o governador do Egito. E aí José morreu, se levantou um outro rei lá no Egito, um rei que não sabia nada de José, e viu que o povo de Israel começou a crescer muito, e ele falou assim, ó, vamos acabar com esse povo, porque eles vão ficar mais poderosos do que nós. E ele chegou para Cifra e para Poá, para as parteiras, né, do Egito, e falaram, ó, se for menino, mata, se for mulher, deixa viver. E aquelas mulheres, né, usadas por Deus, aquelas mulheres, né, elas deixavam os meninos viverem. E aí Moisés, a mãe de Moisés, colocou ele num junco, colocou ele no mar, e ele foi encontrado pela filha de Faraó. Ele foi instruído, aprendeu, né, a conversar, a falar, a se vestir, né, a se portar. E Moisés começou a crescer, e aonde eu quero chegar, que fica em Êxodo, capítulo 2. Estou aqui, já estou adiantada. É Êxodo, capítulo 2. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, Êxodo, capítulo 2. Fica lá no comecinho da Bíblia, Gênesis, lá no início. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Nós temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração, amém? Diz assim, ó, Êxodo 2, versículo 11. O meu subtítulo talvez seja diferente do teu, mas diz assim, ó, Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Moisés, ele viu ali uma injustiça, né? Ele viu que estava havendo uma briga, um espancamento ali, né? Viu o egípcio espancar um hebreu. E ele matou aquele egípcio, ele olhou para os lados se não tinha ninguém olhando, né? Porque o pecado é assim, né? A gente peca, mas a gente sempre tá de olho para saber se ninguém tá vendo. E ele escondeu na areia aquele egípcio. E o que o Senhor trouxe ao meu coração dele esconder esse egípcio na areia? Que muitas das vezes, né, nós escondemos pecados. E diante do Senhor não tem como esconder pecado. E em Lucas capítulo 8, versículo 17, diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado pelo Senhor. E
esse egípcio, às vezes nós queremos enterrar o nosso egípcio na areia, né? Vou dar um exemplo para você. Às vezes a gente muda de igreja. Às vezes a gente sai de uma igreja em rebeldia, sai de uma igreja em discordância, brigada com os irmãos, com o pastor. E aí o que nós fazemos? Vamos para uma igreja, por uma outra igreja, né, uma outra denominação, e sentamos lá como se fossem santos, como se nada tivesse acontecido. Vamos começar do zero. Mas não. Quando diante do Senhor, uma hora vai vir à tona, né? Uma hora vai vir à tona aquilo que nós fizemos. E com Moisés aconteceu dessa forma. Ele escondeu aquele egípcio. E aí, passando os dias, né, no dia seguinte, saiu no 13 e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. E Moisés correu para o deserto. Ele foi se esconder no deserto, porque ele falou: se um hebreu está falando isso para mim, então todo mundo já sabe. E quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. É aí que começa o processo da vida de Moisés, né? Não, Deus não é a favor do que Moisés fez, de ter matado um egípcio. Ele pecou em matar um egípcio, mas Deus, ele soube usar essa situação para transformar o coração de Moisés, né? Moisés, ele agiu com a força do teu braço e Deus o conduziu para o deserto. A situação, né, o conduziu para o deserto. E lá no deserto era um lugar propício para o coração de Moisés ser moldado, ser trabalhado, ser transformado. E muitas das vezes o Senhor nos permite para o deserto para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa vida, dependendo do propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Nós vamos precisar ser quebradas, humilhadas, maltratadas, né? Para que o propósito do Senhor se cumpra. E o propósito de Deus na vida de Moisés era muito grande. Então ele não podia ir do jeito que ele estava, com os costumes do Egito, com as coisas que ele aprendeu do Egito. Ele precisava se esvaziar dele mesmo, da luxúria do Egito, né? De tudo que ele havia aprendido. Ele precisava se esvaziar. E o Senhor só consegue esvaziar a minha vida e a tua quando nos permite ir para o deserto. O deserto não é um lugar bom, mas é um lugar de aprendizado. Se nós soubermos aproveitar, tirar coisas boas do nosso tempo no deserto, nós vamos sair melhores, né? Mas muitas das vezes vai para o deserto e morre no deserto, quer fazer casa no deserto. Muitas das vezes, né, nós vamos para o deserto e nós queremos barganhar com o Senhor para sair logo do deserto. Mas o tempo do deserto é o tempo de aprendizado. Nós temos que respeitar o tempo das coisas, respeitar o tempo do Senhor trabalhar na nossa vida. Senão vamos fazer que nem a historinha que eu contei no começo com a menininha, nós vamos quebrar, né? Se Moisés tivesse crescido e já tivesse ido conduzir o povo para ser salvo, para a libertação, né? Para a terra prometida, talvez ele teria estragado todo o processo da vida das pessoas e dele, né? Mas há um tempo determinado para todas as coisas. E em tudo nós tiramos lição. E ele foi para o deserto. E lá no deserto, ele encontrou em Horebe, né? Ele encontrou o pai de Zípora, né? E ele começou o quê? A pastorear ovelhas. Moisés, ele ia guiar um povo, então ele teria que saber como lidar com o povo, como conversar, entender, se colocar no lugar do outro, né? Moisés teria que saber o que fazer. E ele levou ele lá para o deserto para cuidar de ovelha. A ovelha, ela é um animal totalmente dependente do pastor.
A ovelha, ela é muito distraída. E o que ela faz? Quando a ovelha ela se distrai e ela vai se desgarrando do bando. E ovelha, quando se desgarra do bando, ela é um alvo fácil para o diabo. Aí o pastor tem que ir lá, pegar o cajado dele e trazer aquela ovelha de volta. Trazer aquela ovelha de volta para estar com o rebanho. A ovelha, ela só bebe de água parada. Então o pastor, ele serve para conduzir a ovelha. Então Moisés foi levado para o deserto para aprender a conduzir o povo. E na nossa vida é da mesma forma. Deus nos leva para o deserto para aprender a ser mais amável, para aprender a nos colocar no lugar do outro. É por isso que às vezes Deus nos coloca no deserto. E se você tem estado muito tempo no deserto, é porque você não está entendendo o trabalhar do Senhor. Então, aqui Moisés nos traz uma mensagem forte. Por quê? O Senhor usou uma situação ruim, né? Que ele matou um egípcio e levou ele para o deserto para ensinar uma coisa boa, para trabalhar no coração dele. E eu creio que com certeza Moisés se arrependeu, porque Deus, ele ama o pecador, mas ele não é conivente com o pecado. Se a pessoa peca e não se arrepende, Deus não é com aquela pessoa. Então, se Deus escolheu Moisés para conduzir o povo, é porque Deus viu no coração de Moisés um arrependimento para ele conduzir aquele povo. Porque Deus, ele trabalha dessa maneira. Ele trabalha nos colocando à prova, né? Na escola não é da mesma forma. A gente vai o ano inteiro, né? O meu filho tá lá na escola, aprendendo. Depois, no final, tem a prova final, para ver se ele aprendeu. Se ele aprendeu, se ele pode passar de ano. E com nós somos da mesma forma. O Senhor nos leva para o deserto e depois para colocar-nos à prova, para ver se vamos ser aprovados. Né? Moisés, ele conduziu aquele povo, mas ele teve que passar pelo processo. Deus tem promessas na tua vida que você precisa aceitar o processo dele. Por isso, sabe, tem muitas pessoas que ficam anos e anos no deserto, e tem pessoas que também não conquistam aquilo que Deus prometeu para ela, aquilo que almeja o coração dela. Por quê? Porque elas não aceitam o processo do Senhor na vida delas. E nós temos que aceitar esse processo. Nós temos que aprender com cada processo. Para que lá na frente nós venhamos sair de lá melhores, né? Nós temos que sair do deserto melhores e não piores. Nós temos que sair do deserto com o coração aquebrantado e não com o coração fechado, não com o coração duro. Né? Moisés, houve uma transformação no deserto. Moisés encontrou Zípora, ele casou, ele teve filhos. Então, na nossa caminhada, Deus vai nos acrescentando coisas para que venhamos aprender, para que venhamos amadurecer. Moisés amadureceu como pai, ele foi amadurecendo como esposo, ele foi se arrependendo, ele foi cuidando das ovelhas, ele foi aprendendo a viver uma nova forma com novas pessoas. Né? Tanto é que quando Deus falou que ele conduziria o povo, ele falou, não, eu não sei falar, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Mas Deus, ele não quer saber das nossas desculpas, ele quer saber da nossa caminhada, do que vai sair lá no final. Às vezes a gente quer, né, dar desculpas para o Senhor. Ai, mas eu não tenho condições, mas não é assim, mas eu não consigo. Mas o Senhor nos leva para o deserto para nos aperfeiçoar. Se for necessário nos quebrar, para nos refazer de novo. E grande coisa é nos quebrarmos na mão do oleiro. Grande coisa é nos quebrarmos na mão do Senhor. E nós temos que aprender com Moisés, aprender com a história de Moisés, porque desde o início, né, Moisés teve uma história dura, né, se separou da sua mãe bem novo e voltou para ser amamentado pela sua mãe, depois cresceu lá no palácio. Então Moisés tinha uma mente, ele vivia com abundância, né, comia das melhores comidas, e quando ele foi para o deserto, ele passou escassez. E no deserto é um lugar assim, o deserto é extremamente quente e à noite é extremamente frio. O deserto é um lugar onde há dor, onde há choro, onde nós nos sentimos sozinhos, onde nós nos sentimos abandonados, mas é uma escola.
Então, se nós pularmos o processo do deserto, nós não vamos alcançar as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Porque, infelizmente, o ser humano, ele só aprende no deserto. O ser humano só aprende na falta, ele não aprende na abundância, né? Quando a gente tá com abundância, quando a gente está conquistando, quando o nosso coração tá feliz, quando tá tudo bem, nós tendemos a esquecer o Senhor, nós tendemos a esquecer as coisas, o que se passou, até a dor, né? A gente vê pelo parto, né? A mulher, ela sente uma dor quando tem parto normal e é aquela agonia, e tem mulheres que demoram mais tempo, 12 horas, 8 horas, tem mulheres que ficam lá sofrendo, quando vê o rostinho do bebê, ela esquece todo o sofrimento. Esquece todo o sofrimento de quando estava lá para ter o bebê. E nós não podemos nos esquecer. Temos que olhar para trás e dizer para o Senhor: olha, nós passamos pelo deserto, nós aprendemos no deserto, porque o deserto é uma escola e nós temos que estar atentos, temos que estar com os nossos ouvidos abertos, os nossos olhos abertos para as coisas espirituais, para aprendermos no deserto, porque é no deserto que nós crescemos como mulher, crescemos como filhas de Deus, crescemos como servas, crescemos em Deus, é no deserto. E Moisés, ele estava sendo preparado para conduzir aquele povo. E o povo de coração difícil, um povo de coração duro, um povo que não reconhecia o Senhor, que qualquer probleminha que tinha já ia reclamar com Moisés. Então Moisés precisava ser tratado por Deus. Moisés precisava ser tratado, ele precisava ser moldado pelo Senhor para poder conduzir aquele povo. E Deus está te tratando para você receber aquilo que almeja o teu coração e aquilo que ele prometeu na tua vida. Lembre-se de uma coisa: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Ele fala, prometendo ele não agirá, não cumprirá aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir na tua vida. Só que você tem que aceitar o processo, né? Você tem que aproveitar o caminho entre o que você quer e o que você conquista. Sabe, às vezes a gente quer tanto conquistar alguma coisa e nós ficamos desapercebidos na caminhada. Nós não como que eu posso dizer, nos atentamos para a beleza do caminho que nos leva do que nós queremos até a conquista daquilo que nós queremos. Então esteja atento, porque o Senhor fala nas pequenas coisas. Às vezes a gente fica esperando tanto, né? Um sinal enorme, mas o Senhor, ele fala nas pequenas coisas, nas pequenas palavras, nos louvores. O Senhor, ele tem a forma dele de falar com o nosso coração. Amém? E mais embaixo diz assim, ó: vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Aí Moisés falou assim: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés falou: mas quem sou eu para ir até lá? Ele passou por todo aquele processo, né? Deus moldou todo o coração de Moisés e ele não se achava digno de chegar lá, né? Em condições de chegar até em Faraó e para fazer o que ele tinha que ser feito. Às vezes a gente não nos achamos capazes porque nós achamos que somos nós que fazemos as coisas. Nós achamos que Deus nos dá certas coisas porque nós merecemos. E ninguém é merecedor de nada. O Senhor, ele é fiel na nossa vida porque ele é fiel, porque a palavra dele é verdadeira. Ele não volta atrás da palavra dele, né? Ele nos abençoa, ele nos dá coisas, não porque merecemos, mas pela fidelidade dele. Então, que essa tarde nós venhamos receber essa palavra de que o deserto faz parte da nossa vida. Que nós venhamos estar atentos, né, do que o Senhor nos fala no deserto. Porque todo deserto vai servir para que lá na frente você ajude uma pessoa, você fortaleça a fé de alguém. Porque o Senhor só pode usar uma pessoa que já passou... deixa eu colocar melhor. Você passa os seus desertos para instruir uma pessoa que está no deserto. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que teve problema no casamento.
que está tendo problema no casamento. Se eu não tive problema no meu casamento é uma bênção, eu não tenho problema nenhum, será que eu vou entender aquela pessoa que está passando um problema bem difícil no casamento? Por exemplo, se eu não fui traída no meu casamento, eu vou entender a traição que a pessoa está sofrendo? Não. Então o Senhor nos leva no deserto para podermos estender a mão e sentir a dor da outra pessoa. Né? Quando o Senhor Jesus veio aqui na terra, ele teve os mesmos sentimentos que nós. Ele sabe tudo que você está sentindo, quando você desanima, quando você se acha incapaz. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. E às vezes a gente acha que não, mas o Senhor, ele sabe. Mas ele venceu todos esses sentimentos. E é por isso que às vezes você passa, né? Eu já ouvi até um post que fala, né? A área que você mais foi ferida é a área que Deus vai trabalhar. A área que você mais fica no deserto é a área que Deus vai usar para abençoar outras vidas. Então, aceite o deserto do Senhor na tua vida, assim, o deserto. Muitas das vezes, somos nós que vamos para o deserto. Mas também tem algumas vezes que o Senhor nos leva para o deserto, né? Moisés, ele foi para o deserto porque ele cometeu aquele erro, mas o Senhor usou aquela situação, né, aquele pecado dele para moldar. Não que Deus estava a favor do que Moisés fez, mas ele usou aquela situação para que Moisés viesse ser moldado no deserto. Para que quando Moisés viesse fugir, Moisés fosse moldado, conhecesse novas pessoas, mudasse a mente, mudasse o coração. Amém? Que venhamos trazer isso para a nossa vida. Né? Porque nós temos vivido no deserto, né? Num deserto, porque nesse período que nós estamos vivendo, está sendo bem difícil para a igreja do Senhor Jesus, né? Às vezes eu vejo a bispa, né? Tem 25% de pessoas que tem que estar na igreja, e tem igrejas que estão fazendo inscrições porque não pode encher. Mas esse período, eu creio que é o período onde a igreja do Senhor Jesus está sendo moldada, está se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Nós estamos sendo preparados para aquilo que o Senhor tem, que é muito mais alto do que os nossos pensamentos. Porque os pensamentos do Senhor não são os nossos. O pensamento do Senhor são mais altos, né? Nós temos uma visão de ver agora, o imediato, nós vemos aqui, mas o Senhor, ele vê lá na frente. E eu creio que cada um de nós vamos sair dessa situação melhores. Nós vamos sair desse deserto melhores mulheres, melhores servas, melhores mães. Nós vamos sair melhores dessa situação. Porque o deserto, ele nos faz melhorar como pessoa. O deserto nos faz melhorar como servas, como mães, né? Nos faz melhorar. Então nós temos que trazer isso para a nossa vida. Né? Moisés é um exemplo de que o Senhor, ele pode nos transformar, né? Porque deserto não é lugar de morte, não é lugar de sofrer, é um lugar onde a gente sofre mais, é um lugar onde a gente peleja mais, é um lugar onde a gente sente mais dor, mas é o lugar onde mais a gente cresce, onde mais a gente se coloca no lugar do outro. O deserto é o lugar onde a gente tem mais, a gente cria resistência para suportar o dia mal, é no deserto. Amém? Vamos orar agora e pedir para que o Senhor venha nos ajudar, né? Porque só o Senhor pode nos ajudar a passar pelo deserto. Só o Senhor pode nos ajudar a ser melhores, a transformar o nosso coração, a entender esse processo. O processo de estar no deserto, né? O deserto de, às vezes, o Senhor não responder, não nos dar aquilo que nós queremos no momento que nós achamos que estamos preparados, né? Porque às vezes a gente pede coisas ao Senhor e achamos que estamos preparados para receber. Mas que venhamos aceitar o tempo do Senhor. Amém? Senhor e Deus e amado Pai, nós estamos aqui, eu com as minhas irmãs, Senhor, para pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que venhamos aceitar o propósito do Senhor, os desígnios do Senhor, o deserto, meu Pai, que venhamos aprender no deserto, que não venhamos morrer, que não venhamos, meu Pai, nos achar menores, não venhamos desanimar, não venhamos olhar para trás, mas que venhamos estar, meu Pai, nos fortalecendo no Senhor, porque o deserto é o momento onde nós, meu Pai, oramos mais, onde nós nos rendemos mais. O deserto é o lugar onde nós estamos mais atentos, meu Pai.
Nós estamos mais vigilantes, porque nós não queremos morrer no deserto, nós não queremos ficar no deserto. Então é um momento onde nós nos derramamos mais na tua presença, onde paramos mais para ouvir, Senhor. Oh, Espírito Santo, ensina-nos a ser mulheres de Deus. Ensina-nos a ser melhores servas a cada momento, meu Pai. Oh, Espírito Santo, tem mulheres que passam por momentos tão difíceis, por situações difíceis, por situações de perca, meu Pai. Só o Senhor pode nos consolar e nos ajudar. Só o Senhor pode, meu Pai, nos ajudar a chegar do outro lado. Só o Senhor pode firmar os nossos passos a prosseguir. Que essa tarde o Senhor, meu Deus, venha nos fortalecer a chegar do outro lado, a não desanimar, a não olhar para trás. Mas que essa tarde, meu Pai, venhamos estar atentos ao que o Senhor quer nos dizer, a nos ensinar. Oh, Espírito Santo de Deus, eu também te peço, meu Pai, pela nossa nação. Eu te peço pelos hospitais essa tarde, meu Pai, que o Senhor venha visitar as UTIs, as pessoas que estão no leito de morte, meu Pai. Oh, Espírito Santo, que o Senhor venha repreender o espírito da morte que tem rondado as UTIs. Que o Senhor venha usar, meu Pai, oh, Senhor, a mão dos médicos, dos enfermeiros. Que o Senhor venha ter misericórdia da nossa nação. Que o Senhor venha, meu Pai, perdoar, meu Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas, meu Pai. Perdoa a nossa nação. Desperta-nos como a noiva do Senhor. Nos desperta, meu Pai, para te adorar, para te engrandecer, para te glorificar. Espírito Santo, levanta umas mulheres de Deus, levanta mulheres, meu Pai, dispostas a fazer a tua vontade. Mulheres, meu Pai, que se rendem, meu Pai, a ti, que estão aos teus pés, que estão rendidas a ti, meu Senhor. Oh, Espírito Santo, o nosso coração é teu. E que essa tarde, meu Pai, o Senhor venha falar conosco. Que essa tarde, meu Pai, o Senhor venha, meu Pai, nos fortalecer, nos consolar. Espírito Santo, eu te peço pela Jaqueline, pela dona Noêmia, pela família da tua filha, consola o coração dela, meu Pai. Porque todos os dias estamos perdendo pessoas, mas nunca nos acostumamos. Nunca, meu Pai, nos acostumamos em perder quem amamos. Oh, Espírito Santo, consola corações essa tarde. Consola, meu Pai, pessoas que têm perdido seus entes queridos. Consola, meu Pai, o coração de pessoas, meu Pai, que não sabem o que fazer. Oh, Espírito Santo, é isso que eu te peço essa tarde, em nome do teu Filho amado Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Eu creio que o Senhor já está entrando na tua casa, na tua família, que o Senhor está consolando o teu coração e o coração daqueles que estão à tua volta. Amém? Eu gostaria de contar uma historinha. Eu li essa historinha hoje é um livro que eu não lembro o nome, né? Um senhor, ele entrou num vagão de trem e tinha umas 3 crianças com ele. E ele estava... as crianças estavam quase destruindo o trem, né? E todo mundo olhava e aquele homem parado ali, as crianças correndo naquele trem, fazendo uma bagunça, uma gritaria, e as pessoas, né, as senhoras fazendo cara feia, e pessoas querendo, né, falar para ele, colocar ordem, né, nos filhos dele, e ele ali desolado, né, e ninguém entendeu, até que um homem chegou nele e falou, você poderia, né, pedir para que seus filhos viessem a ficar quietos, né, pararem, né, porque eles estão incomodando os outros passageiros. Aí ele virou para esse homem e falou assim, olha, nós acabamos de sair do hospital e minha esposa acabou de falecer e eu não sei o que fazer. E essa historinha mexeu muito comigo, porque muitas das vezes nós somos tão prontos a julgar o outro, né? Muitas das vezes nós estamos prontos para apontar o dedo. E nós não sabemos o que está por trás de algumas situações, né? O que está atrás. E até estava escrito assim, né? A dor do meu inimigo, quando é revelada a dor do meu inimigo, eu consigo enxergar melhor,
né? Então, aquele momento, todo mundo estava odiando aquele homem, porque ele estava sem autoridade nenhuma sobre aquelas crianças. E quando souberam a real situação, as pessoas começaram a ficar com dó dele, né? Tiveram empatia com aquele homem. Então, às vezes, nós somos muito prontos para julgar o outro. Então, nós temos que sempre nos colocar no lugar do outro. E é isso que o deserto faz. O deserto nos faz nos colocar no lugar da outra pessoa e entender o que a outra pessoa às vezes está passando, né? Às vezes a pessoa é muito grosseira, às vezes a pessoa não sabe falar, mas nós não sabemos o passado, né? Como que os pais dela trataram ela, ou talvez a pessoa não teve um dia bom e às vezes responde grosseiramente. Então nós temos que estar atentos aos sinais. O Senhor nos chama, né? O Senhor nos ensina a nos dar a outra face, né? Dar a capa, andar mais uma légua. É isso que o Senhor nos ensina. Amém? Que Deus abençoe a tua tarde e que você saia dessa live não do jeito que você entrou, mas que você saia melhor. Que você medite, né, nessa mensagem que o Senhor quis dizer ao nosso coração. Né? Eu iniciei contando a historinha da boneca de porcelana, depois eu entrei falando sobre a vida de Moisés, o processo de Moisés, e depois eu contei essa historinha desse senhor no trem, né? Que nós temos que sentir a dor do outro, né? Antes de julgar, nós temos que se colocar no lugar do outro. Amém? Vamos entregar essa tarde ao Senhor, vamos entregar essa live ao Senhor e eu creio que Ele falou aos corações, né? Se você entrou um pouquinho atrasado, essa live ela vai ficar gravada, entre novamente, participa conosco das orações. No momento, nós estamos nesse formato online, né? Nós não estamos fazendo culto de mulheres presenciais. Ainda não sei, nós temos projetos, né? Mas é tudo no tempo do Senhor. Então, fique em oração, ore por mim, ore pela bispa, ore pela igreja do Senhor Jesus, não a igreja só Carvalhos de Justiça, mas por todas as igrejas, né? Tem igrejas na África sendo perseguidas, na China, em vários lugares. Então, ore pela igreja do Senhor Jesus. Jesus, ele está voltando, né? E o cerco está se fechando. Então, nós temos que ser boca do Senhor nessa terra, né? Não permita que o nosso deserto, que o deserto que nós estamos passando nos cale, que venhamos refletir o Senhor Jesus para a humanidade, né? Porque a nação, ela está doente, ela está enferma e nós somos a esperança da nação. Por que nós somos a esperança da nação? Porque nós conhecemos ao Senhor. Nós que tememos ao Senhor, nós que servimos ao Senhor, nós temos uma palavra de esperança para levar para as pessoas, né? Para as pessoas que têm perdido seus entes queridos, pessoas que estão num momento difícil, perderam seus empregos, pessoas que têm perdido seus filhos, né? Mulheres têm ficado viúvas, filhos têm ficado órfãos, pessoas que não têm o alimento da tua mesa. Nós podemos ser a esperança e a resposta para essa nação. Amém? Amanhã, quinta-feira, culto de libertação, às 18h50, nós estamos fazendo um novo horário, né? Então, é 18h50, inicia na rua Mário Ferraz de Souza, 856 Vila Paulista, lá na Castro Alves. Na sexta-feira, nós estaremos tendo consagração. Esteja atento, né, às nossas postagens. Eu não tenho certeza se é às 9 horas da manhã ou às 8 horas. Irmã Regis, a senhora já tem o horário? É às 8 ou é às 9? Passa aqui para mim passar para as meninas na sexta-feira, né? No sábado, às vezes tem culto das crianças, eu ainda não sei se terá esse sábado. E no domingo, domingo do Senhor, domingo da família. Domingo, o culto está tendo 2 cultos, né? Às 8h30 e às 9h40. Né? Nós estamos tendo culto aos domingos na rua Mário Ferraz de Souza, 856. E está fazendo a inscriçãozinha, né? A bispa está distribuindo as pessoas para não ter aglomeração, né? Nós estamos nos adaptando ao novo formato, mas eu creio que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Amém? Vamos entregar essa tarde ao Senhor?
Senhor, entregamos essa tarde a Ti, meu Deus. Entregamos, meu Pai, a nossa vida a Ti. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, meu Pai. Foi como eu escutei hoje, não é de muito falar, né? Quando a pessoa ela quer aceitar, quando a pessoa ela tem o coração aberto para receber, é apenas uma palavra, é apenas um momento, é apenas uma oportunidade. Quando a pessoa ela quer o Senhor Jesus, ela aproveita as oportunidades. E eu abençoo a minha irmã que está desse lado, você que está aí, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Você que vai entrar nessa live durante a noite, amanhã, no decorrer desse ano, que Deus abençoe a tua vida, que te cubra de paz, que te dê muita saúde, que te livre de todo o mal e que você venha ser boca do Senhor nessa terra. Que o grande amor de Deus o Pai e a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todas vocês, não somente hoje, mas amanhã e para todos sempre. E você que crê, diga amém. Deus abençoe a tua vida e um beijo no teu coração.